E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Crônicas do Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser e do Espírito Afonso. Nós estamos na página 109 do livro. Eu vou fazer um pedido para vocês, para nós divulgarmos a nossa querida doutrina espírita. Eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com o máximo de contatos que vocês puderem, quiserem compartilhar. Porque assim vocês também vão dar uma força para mim no canal, né? E, ao mesmo tempo, levar conhecimento da doutrina espírita para quem queira aprender, não é mesmo? Então, na medida do possível, vocês curtirem o canal e estarem compartilhando com quem vocês puderem. Façam isso para ajudar o canal e também para o conhecimento da doutrina espírita. Então, continuando, gente, na página 109, ele está conversando com os netos, né, no mundo espiritual, enquanto os netos foram dormir. E os netos já comunicaram para ele que eles vieram com a missão de conseguir fazer com que o pai e a mãe deles tomassem o caminho reto, que saísse do mundo de orgias, enfim, né? Que apresentar-lhes Deus, apresentar-lhes Jesus, apresentar-lhes a religião, né? Então eles encarnaram com essa missão, os netos. E aí, na conversa agora do avô com os netos, do Afonso, né? Ele quer saber o que é a reencarnação, tá bom? Então, os netos vão começar a explicar para ele o que é a reencarnação, dando continuidade. Explicaram-me que todos os espíritos, bons ou maus, evoluídos ou não, reencarnariam tantas vezes quantas fossem necessárias para completar o seu estágio de aprendizado no mundo de expiação e provas que era a crosta. Logo, também eu voltaria um dia à carne para continuar a minha caminhada. Enfim, tudo aquilo que Pedro insistiu vários anos para que ouvisse me estava sendo repetido por meus netos queridos. Lembrando que Pedro é o filho mais novo dele, que é adepto do Espiritismo, né? Que no começo do livro ele segue o Pedro, e a hora que o Pedro entra numa sessão de desobsessão mediúnica, ele não consegue ultrapassar a redoma para estar participando dos trabalhos. Logicamente, fiz inúmeras indagações aos meninos que espiritualmente eram seres adultos e iluminados, mas nem todas puderam ser respondidas. Algumas eles não tinham permissão para esclarecer e outras nem tinham conhecimento suficiente para tanto. A última indagação que resolvi fazer foi a respeito do meu futuro. Meus queridos, quando poderei ter uma definição quanto à minha trajetória? Confesso-lhes estar cansado e desalentado de tanto sofrer na crosta terrestre. Será que algum dia terei mérito suficiente para conhecer uma dessas cidades iluminadas, onde poderei encontrar um pouco de paz? Sim, vovozoca. Eles me chamavam pelo apelido que haviam me dado enquanto estava encarnado. Você irá, como todos, a uma colônia espiritual. Entretanto, não sabemos quando, pois dependerá exclusivamente de fatores alheios ao nosso conhecimento. O que, por exemplo, perguntei? Seu merecimento e seu desprendimento. Quando estiver preparado a compreender o ciclo da vida e ter fé em Deus, certamente será chamado. Tranquilize-se e não fique ansioso. Jesus olhará por você. Assim seja, respondi. Gente, então, olha lá. Nós sempre frisamos isso durante todas as reuniões do Centro Espírita. Seja na desobsessão, seja nas palestras, seja no curso do Livro dos Espíritos, seja aqui nesse estudo que nós estamos fazendo do livro. Tudo
tudo depende de merecimento e desprendimento. Desprendimento, gente, é o desprendimento material e, ao mesmo tempo, a nossa evolução espiritual. Então, tudo depende. Como que ele vai voltar para a colônia? Mais para frente a gente vai ver, mais lá no finalzinho do livro, que ele volta para a colônia. Mas ele precisa acreditar piamente, ter fé em Deus. Ele precisa ter todo o desprendimento material. Precisa amar incontinente. É isso. É assim que ele vai conseguir voltar às lides espirituais. Tá bom? Continuando. Despedimos-nos emocionadamente e antes de ir embora fui ao aposento de Marco Aurélio e Cíntia. Naquela noite eles dormiam sozinhos. Alguns termos novos já integravam o meu vocabulário e resolvi dar-lhes um passe espiritual. Como havia aprendido, fiz o posicionamento com as mãos e orei com fervor a Deus. As luzes que saíram de meus dedos chegaram a clarear todo o recinto e muitas criaturas escondidas dentro dos móveis saíram apressadas. Fiquei alguns minutos nessa posição até sentir que deveria cessar minha atividade. Os fios negros que ligavam os corpos do casal a algum lugar inferior à espiritualidade continuavam presentes, mas tornaram-se mais esbranquiçados como se tivessem sido queimados pela força da luz que dos meus dedos emanou. Lembrando que qualquer luz, qualquer emissão de luminosidade por parte da gente vai assim tocar de perto imediatamente os seres inferiores, porque eles são seres das trevas, eles são seres das sombras. Então qualquer tipo de iluminação os incomoda. Você vê que na hora que ele está dando os passes aqui, que saem fachos luminosos, aonde eles estavam escondidos, eles saíram do quarto deles imediatamente. Por quê? Ficaram incomodados com a luz. Quando eles retornaram aos invólucros e despertaram, estavam mais calmos e sintonizados. Creio ter sido a primeira vez que não os vi brigando logo pela manhã. Deus os conserve assim. Um dos conselhos que recebera de meus netos foi o de voltar à reunião de Pedro até que fosse chamado pelo alto. Deveria fazer como Plínio, aquele companheiro que me interpelou há algum tempo, instando-me a proceder desse modo. Voltei a procurar meu caçula tão logo foi possível. Acompanhei-o até o seu encontro mediúnico. Sabia agora do que se tratava, pois familiarizava-me com esses termos. A reunião teve início na hora estipulada e voltei a ficar do lado de fora, porém dessa vez resignado. Vi muitas luzes no interior da casa e alguns espíritos como eu aguardavam no lado externo. Foram convidados a ingressar. Ansioso, achei que pudesse estar próximo à minha oportunidade. Entretanto, foi em vão. Ninguém naquela primeira noite que passei espiando deu-me atenção. Voltei na semana seguinte e nas outras e outras que se seguiram. Pedro, durante os seus desprendimentos, confortava-me e incentivava-me a continuar persistente. Eu vira por suas preces, também levava-me o seu apoio à distância. Meus netos queridos faziam o mesmo. Sentia-me amado e protegido pela família que tanto amara quando encarnado. Decidi não decepcioná-los e passei muito tempo frequentando do lado de fora aquelas reuniões. Após mais de um ano, olha gente, quanto tempo passou. Quanto tempo passou. Após mais de um ano, já conseguia saber qual era o ritmo empreendido nos trabalhos e distinguia com perfeição o momento de cura e o de desobsessão, por exemplo. Buscava acalmar os seres que para ali dirigiam-se e não eram atendidos. A partir de certo dia, resolvi contribuir também para o bom andamento das atividades e orava a Deus, solicitando ajuda aos companheiros errantes que eram atendidos, como se eu não fosse também passível de inclusão nessa lista. Desprendi-me da minha ânsia de ingressar e confortava-me por auxiliar de onde estava. Sentia-me feliz em ser útil, mesmo que para mim nada fosse destinado. Gente, olha a mudança de comportamento do Espírito Afonso. Olha que coisa maravilhosa.
Ele já fazia mais de um ano, já sabia a rotina da reunião de desobsessão. Ele estava, olha só a mudança, ele estava confortando os aflitos, que um dia ele foi, confortando os aflitos que lá se encontravam, elevava os pensamentos, orando para ajudar nas reuniões de desobsessão. Olha que progresso, que coisa maravilhosa. Sentia-me feliz em ser útil, mesmo que para mim nada fosse destinado. Gente, isso é... Olha que frase maravilhosa. Na realidade, todos nós temos que ser assim. Nós temos que nos sentir felizes em sermos úteis, mesmo que para mim nada fosse destinado. Ou seja, nós temos que fazer o bem, não importa a quem, e não temos que esperar a gratidão. Olha que lição para a gente. Olha que lição. Nós cobramos muito a ingratidão. Nós cobramos muito a gratidão, né? E nós cobramos de quem não tem a ingratidão. Nós chamamos de ingratos. Eu sou assim. Eu estou falando por mim, viu? Eu sou assim. Eu cobro muito a gratidão. Mas, na realidade, nós tínhamos que fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar gratidão. Olha que lição. Olha que lição. Nós temos muito que melhorar. Não saberia precisar quanto tempo fiquei atuando desse modo, sendo que meus dias transcorriam numa rotina invariável. Quando não estava na reunião mediúnica, dividia meu tempo entre o apoio a Elvira, meus filhos Pedro e Marco Aurélio, minha nora Cíntia e meus netinhos. Às vezes voltava ao cemitério da Consolação, onde passei longo período após o desencarne, para localizar algum espírito sofredor que, como eu, não tinha noção da sua morte e precisaria de uma mão amiga para reencontrar-se. Algumas vezes consegui ser ouvido por companheiros recém-desencarnados, ou embora, noutras, saísse decepcionado por nada alcançar. Nada me conferia mais prazer do que poder ajudar os necessitados. O materialismo quase desaparecera de meus pensamentos, e somente vez ou outra lembrava-me de minha anterior posição social elevada quando era encarnado. Ele ainda tinha um resquício de materialidade. Então vocês veem o porquê que ele ainda não foi o escolhido nas sessões mediúnicas. Apesar de todo o meu esforço para mudar o comportamento, obviamente ainda não havia me tornado um primor em conduta cristã. Mantinha algumas posturas egoístas e individualistas, deixando de conviver com todos por algum tempo em determinadas épocas. Nessas ocasiões, deslocava-me para diferentes lugares e apreciava acompanhar a vida de terceiros estranhos, que me fizessem fugir à cansativa rotina. Ficava então seguindo os passos de algum encarnado, eleito por mim dentro do acaso, até que, exausto, retornava para a companhia de Pedro e dos seus encontros medianímicos semanais. Gente, aqui você vê que ele faz um relato. Como ele começava a seguir pessoas estranhas por semanas, ele acabava se tornando o obsessor da pessoa. Se torna o obsessor da pessoa. Por quê? Provavelmente, quando essa pessoa estava conversando com alguém, emitindo uma opinião sobre alguma coisa, ele devia dar a opinião dele também. E, indiretamente, ele influenciava na opinião da pessoa. Ou seja, se ele não estivesse ali, a pessoa não estaria tendo esse incômodo de ter uma terceira opinião. Entendeu? Então ele acaba quase que sem querer obsediando a pessoa. Vocês veem como que é esse tipo de coisa. Então, tudo isso estava prendendo ele à terra ainda.
Ele ficava de saco cheio de ficar sempre na mesma coisa, e ia seguir outras pessoas por algumas semanas, até que ele enchia o saco das pessoas e voltava para sessões mediúnicas. Vocês estão vendo o porquê que ele ainda não... Olha como que é. A espiritualidade sabe direitinho como é que tem que fazer. Porque sabia que ele não estava elevado o suficiente para que se convencer e seguir somente o caminho da espiritualidade, nas sessões mediúnicas, com os netos, com a Elvira. Então, ele tinha esse passatempo besta ainda, de estar obsediando os outros, entendeu? Então, ele não merecia ainda ser resgatado. Nem sempre deixava de revoltar-me, ainda que minimamente, contra Deus, em especial quando julgava que alguns espíritos conseguiam entrar na minha frente naquelas reuniões tão disputadas. Isso me deixava angustiado, porque me sentia o mais antigo dos participantes externos. Onde estaria a tão apregoada justiça divina? Ainda assim, na maior parte do tempo, estava vibrando amor àqueles que do lado de dentro necessitavam. Então ele ainda questionava a tão apregoada justiça divina. Ainda não era a hora dele. Em um dia chuvoso e frio, Pedro resolveu não ir à reunião. Decidiu ficar em casa para estudar e realizar alguns afazeres domésticos. Inseguro e vacilante, criei coragem e deliberei que deveria ir assim mesmo. O caminho eu já havia decorado, mas faltava-me o apoio moral do meu filho. Como faria se fosse naquela noite chamado? Sem Pedro, não entraria. O encontro iniciou com a pontualidade costumeira e após os primeiros 30 minutos de atividades, a luz tornou-se bem intensa, emitindo um dourado surpreendente. Quase cego, fechei os olhos, abaixei a cabeça e, procurando não ser curioso, orei com fervor. Imaginei tratar-se de algum trabalho específico em que os médiuns iriam precisar de muito suporte. Subitamente, senti um leve toque em meu ombro direito. Abri somente um dos olhos e inclinei um pouco a cabeça para cima, com o fito de enxergar quem me chamava. Era um espírito na forma de índio, bem alto e forte, cuja face tinha um brilho fulgurante. Os olhos pareciam duas bolas de fogo e o cocar em sua cabeça tinha todas as tonalidades do arco-íris, embora este não fosse tão intenso e vibrante. Ligeiramente assustado, fechei de novo os olhos e continuei a minha prece agora com mais ardor. Ele insistiu e tocou meu ombro uma vez mais, dizendo: Afonso, é chegada a sua hora. Vamos entrar, não percamos mais tempo. Suas palavras foram um misto de bálsamo e embate para mim, pois justamente quando meu filho estava ausente, convidavam-me a entrar. Ele parecia ler meus pensamentos e arrematou: Pedro está presente sim, não tema, confie em mim e dê-me sua mão. Estava petrificado e não sei onde consegui forças para deslocar-me. Porém, não saberia como recusar um convite feito com tanta autoridade moral. Ingressei acompanhado do índio. No interior da casa havia a mesa com os médiuns ao redor e alguns encarnados circulando em pé. Levado a ficar ao lado de um dos encarnados presentes, o ser iluminado pediu-me que colocasse a mão sobre a fronte daquele trabalhador. Assim fiz. Uma conexão instalou-se entre nós, formando uma pirâmide que parecia estar invertida. O espírito do médium estava desprendido e também posicionou-se ao meu lado. O mentor, chamado pelos presentes de cacique, começou a proferir uma prece e todos sintonizaram uma estrela dourada que flutuava acima da mesa. Dessa estrela saiu uma forte carga de luz, cujo facho concentrou-se no interior da pirâmide, até provocar uma explosão. Aproximou-se de mim o dirigente do plano material. Convidou-me a refletir a respeito da minha última jornada na crosta. Assenti, pois fora o que mais tinha feito ao longo dos anos.
Comecei a ver imagens de todo o meu passado estampadas à minha frente nas faces daquela pirâmide que girava ciclicamente, alternando seus pontos de apoio. Fiquei emocionado e notei que Pedro parecia estar de fato presente, pois sentia sua vibração de amor. Achei que estivesse desprendido de seu corpo durante o sono. Quando menos esperava, as imagens foram além da minha última reencarnação e continuaram a retroceder no tempo. Fiquei abalado e quase incrédulo. Não obstante, estive reconhecendo detalhes de vidas que jamais tinha imaginado um dia ter vivido. Fomos retornando à minha mente, e minha mente seguia o turbilhão piramidal, deixando-me tonto. O coração parecia palpitar cada vez mais rápido e meu corpo espiritual formigar. Os médiuns faziam orações, enquanto o cacique, juntamente com o dirigente da reunião, mostravam-me erros e acertos e diziam-me que havia muito mais a ver. Porém, somente na época oportuna me seria aclarado. Vamos lá. Ele foi resgatado por um cacique. Evidentemente que esse cacique devia ser um mentor, um dos mentores presentes na sessão mediúnica, que o resgatou e conseguiu fazer ele entrar para dentro da redoma. O que acontece na sessão de desobsessão, gente? Você viu que ele falou que colocou a mão na fronte do médium e então fez a conexão com o local. Ao mesmo tempo, o espírito do médium estava ao lado dele e justamente essa semana, até no curso do Livro dos Espíritos, nós estávamos falando a esse respeito. Como é que é feito o contato mediúnico? Como o médium faz? O espírito dele abandona o corpo dele? Não abandona, fica de lado. E o espírito, que é o que vai, o comunicante, o espírito que vai dar comunicação, é o que faz contato com o médium nessa hora. Entendeu? Então o médium, tá aí o termo médium, medianeiro. O médium é o intermediário entre o espírito e o mundo encarnado. Aí, a partir desse momento em que existe essa comunicação, ele está em comunicação com o mundo de carne, com o nosso mundo, planeta Terra, e ao mesmo tempo com os mentores espirituais que estão naquela reunião. Os mentores espirituais também, entendeu? Então vocês veem que o papel do médium é extremamente importante, médium de psicofonia. Gente, isso aqui a gente está falando do médium de psicofonia. Todos os médiums são importantes, tá bom? Qualquer mediunidade, seja um médium de sustentação, de psicografia, seja qual for, certo? Todos os médiums são importantes. Mais importantes ainda são todos eles trabalharem. É você exercer a sua função mediúnica para a qual você veio aqui no nosso planeta, nesse plano reencarnatório. Tá bom? Então, aí, gente, muitas sessões de desobsessão, eu falo assim, olha, quando o espírito está muito irredutível, normalmente a gente fala, vai aparecer uma tela na sua frente e você vai ver algumas coisas que você precisa ver para se convencer de ir para os mundos espirituais. E aqui ele tratou isso aí como sendo uma pirâmide, né? Você vê? Para mim é uma tela mental, para ele foi uma pirâmide, né? Então isso por hoje é isso daí. Nós estamos na página 116. É muito bom a gente conversar a esse respeito, gente. É tão bom que eu perco até o vídeo já está indo para 24, 25 minutos e eu acabo me perdendo no tempo. E é isso, tá bom? Nós iremos dar continuidade no próximo estudo a partir da página 116. E eu peço novamente a vocês, por favor, curtam e compartilhem esse vídeo para que o conhecimento da doutrina espírita chegue o mais longe possível. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.